eu pegar agora não a álgebra, não. Estou falando da matriz ômega, estou falando da matriz mesmo, da matriz E. Qual é a relação de E? Aqui é né? Alfa, beta, menos gama, delta, igual a 1. Significa o quê? Eu tenho 4 parâmetros reais. Pode falar. Na aula passada você tinha provavelmente fazer trabalhar com outros grupos. Vai para outro? Vou para os outros grupos hoje. S2. Isso aqui é S2, eu vou falar. Vamos entrar lá. Então, esse grupo aqui, essa matriz depende de 4 parâmetros. Então, se eu souber alfa, beta, gama, e se alfa, beta, gama se relacionarem por aquela expressão, eu estou diante de uma matriz SP2. Beleza. Agora eu vou perguntar, como é que quem são esses parâmetros alfa, beta, gama? Eles não são quaisquer, tem que ter uma relação entre eles. Por exemplo, Oi? Alfa, delta. É alfa, delta, está errado sim. É alfa, delta, menos beta, gama. É isso. Obrigado. Alfa, delta, beta, gama. Então, alfa, delta, menos beta, gama é igual. Por exemplo, se alfa for muito grande e delta for muito pequeno, por exemplo, se alfa for 1 milhão e delta for 1 sobre 1 milhão, isso aqui dá 1. E se esses dois forem 0, isso aqui vai 1. Então, esses parâmetros, tem um que pode ser muito grande, outro pode ser muito pequeno, eles estão também livres. Vamos tentar estudar onde é que esses parâmetros se localizam no espaço. Qual é a relação entre alfa, beta, gama e delta? São parâmetros reais. Mas eles não são parâmetros reais quaisquer, estão ligados por essa relação. Essa relação define o quê? Que estrutura geométrica é essa relação? Não é uma esfera. Se fosse uma esfera, eu teria alfa 2, por exemplo, mais beta 2, mais gama 2, mais delta 2 igual a 1. Isso aqui é a expressão de uma esfera. Eu estou em 4, é como se eu tivesse 4 dimensões, um vínculo. É como se eu tivesse uma esfera tridimensional no espaço quadridimensional. Eu tenho 4 dimensões, imponho esse vínculo, ganho uma 3 terços. Se eu tiver no espaço, quando eu tenho essa condição de x2 mais y2 mais z2 igual a 1, eu estou em 3 dimensões, mas imponho essa relação, eu estou gerando uma superfície esférica. É a superfície de uma esfera. Aqui seria uma esfera completa, uma esfera tridimensional que está imersa no espaço quadridimensional. Mas não é o caso daquela relação. Aquela relação é toda misturada. Alfa com delta, beta com gama. Quem fez no curso de álgebra linear uma coisa chamada formas bilineares? Quem estudou um pouquinho o que são formas bilineares? Formas bilineares é isso aqui. Então eu acho que vale a pena vocês. Todo mundo já fez álgebra linear, né? Então quem já fez o curso, eu vou sugerir que leia esse material. Seria uma coisa que se chama formas quádricas ou bilineares. Formas quádricas ou bilineares. Formas quádricas ou bilineares seria o seguinte: suponhamos que eu tenha, por exemplo, duas variáveis, só duas por enquanto, duas variáveis x e y. E essas variáveis elas vão formar um polinômio completo em x e y. Então, um polinômio em x e y ele pode ter uma potência alfa x2, depois ele pode ter um beta xy, e depois pode ter um gama, vou botar outra referência aqui, AX2 mais BXY mais CY2. Isso é chamado uma forma quádrica. Quádrica por quê? Porque tá tudo, ela é quadrática nas coordenadas. Tem um x2 que é x vezes x, tem um x vezes y e tem um y vezes y. Isso é uma chamada forma quadrática, quádrica ou bilinear. Bilinear porque ela é 2 vezes linear, ela é produto de duas variáveis sempre. Ou x com x, ou x com y, ou y com y. Então isso é uma chamada forma quádrica ou bilinear. Nós sabemos lá da geometria analítica que quando, por exemplo, a gente escreve uma esfera num círculo, num plano, se eu pegar um círculo centrado num certo ponto, alfa, beta, é x menos alfa ao quadrado, mais y menos beta ao quadrado,
igual ao raio do círculo. Como é que é essa estrutura? Essa estrutura é x ao quadrado menos 2αx mais α ao quadrado, etc. Então eu tenho aqui um polinômio de segundo grau em x e y. Então esse a gente poderia se perguntar, deixa eu colocar isso aqui, né? Se uma expressão desse tipo, né, o que ela poderia estar descrevendo para nós? Então a gente pode pensar, vamos pegar essa expressão, vamos escrever ela desse modo aqui. A gente poderia pensar que isso aqui pode ser escrito em forma matricial, assim, ó. X, Y, aqui uma matriz e aqui x, y. Tá? Oi, tudo bem, Frank? Bom. Boa tarde. Boa tarde. Bom? Não estou atrasado. Não estou vendo. Então, teria essa matriz aqui, dessa forma 4. Posso colocar isso nessa forma matricial. Colocando aqui A, colocando aqui B sobre 2, colocando aqui B sobre 2 e colocando aqui C. Então, isso aí eu consegui colocar numa forma matricial. Então, toda forma quadrática, ou quádrica, eu coloco uma forma matricial e a matriz que aparece aqui é sempre uma matriz simétrica. O que é uma matriz simétrica? É uma matriz que esse cara é igual a esse. Certo? Então, toda forma quádrica, ela é regida por uma matriz simétrica. Então, isso é a estrutura geral de uma forma quádrica. Estou falando em 2 dimensões. Eu vou fazer o exemplo em 3 dimensões. Agora, qual é a grande característica dessa matriz? É o fato dela ser simétrica. Daí, se eu tenho uma matriz simétrica, essa matriz aqui é real e simétrica. Nós sabemos da álgebra, aí entra o teorema da álgebra linear. Toda matriz simétrica, então, teorema chamado teorema espectral das matrizes simétricas. Teorema espectral para matrizes simétricas. Seria o seguinte: toda matriz simétrica pode ser conduzida à sua forma diagonal por meio de uma transformação diagonal em sua forma diagonal que a matriz sum consiste em usar vamos agora decifrar melhor. Certo? Vamos lá. Todo mundo, quem fez álgebra linear aí, lembra o que era alto valor e alto vetor? Isso vocês viram no curso? O que era alto valor e um alto vetor de uma matriz. Então, dado uma matriz, não vi, não. Você pode só falar para eu vou explicar o que é. Tá. Estou dando as referências para vocês buscarem, isso eu tenho que estudar. Tá? Sim, senhor. Tá? Então, vou dar aqui a referência. A matriz
atuando num vetor, vai reproduzir um número vezes aquele vetor. Isso significa que, se eu atuar com uma matriz em cima de um vetor, o resultado for um número vezes do próprio vetor, ou seja, um múltiplo do vetor, nós dizemos que isso aqui é um autovetor da matriz e o autovalor correspondente a esse autovetor é lambda. Então, tá, aqui é a matriz, isso é o autovetor, isso é o autovalor e isso é o autovetor. Então, essa é a estrutura de um problema, isso a gente chama de problema de autovalores. Então, o papel da matriz, quando ela atua nesse vetor, é simplesmente multiplicar o vetor por um número. Então, essa estrutura aqui, a gente usando essa definição, eu posso sempre calcular o que são os autovalores de uma matriz. Eu escrevo essa equação da seguinte maneira: M, V, menos lambda, V igual a zero. Então, depois eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira: a matriz M menos lambda vezes a matriz identidade, atuando em V igual a zero. Escrever essa equação simplesmente dessa maneira. Então, o problema de autovalores pode ser recolocado dessa forma aqui. Essa matriz, M menos lambda vezes a identidade, atuando V igual a zero. Se isso aqui é uma equação, agora sim, eu tenho um sistema de equações. Eu tenho uma matriz atuando num vetor, isso é igual a zero. Então, quando uma matriz atua num vetor e isso dá zero, para eu resolver esse sistema, eu ter soluções não triviais desse sistema, é preciso que essa matriz tenha determinante nulo. E se essa matriz tiver determinante diferente de zero, né, se eu tiver uma matriz P atuando num vetor, isso aqui é igual a zero. Se essa matriz aqui tiver determinante diferente de zero, significa que ela pode ser invertida. Se ela pode ser invertida, eu multiplico. Então, se o determinante de P for diferente de zero, a matriz é dita não singular, ela tem inversa. Então, eu vou multiplicar por P menos 1, PV, P menos 1 vezes 0 é 0. P menos 1 vezes P dá a identidade, então V é igual a zero. Então, todo sistema homogêneo com matriz que tem determinante diferente de zero, ele tem solução apenas trivial. Só a única solução é V é igual a zero. Para que uma equação matricial tenha solução diferente de zero, é preciso que essa matriz tenha determinante zero. Que é como se fosse 0 vezes V igual a zero. Então, V fica diferente de zero. Mas se esse determinante é diferente de zero, é como se eu tivesse 2V igual a zero. Então, só sobra a possibilidade do V ser zero. Mas se eu tivesse 0 vezes V igual a zero, esse V pode ser qualquer. Então, quando o determinante é nulo, eu tenho a chance de ter soluções não triviais. Então, é o que eu vou fazer aqui. Se eu quero descobrir autovetores V que sejam não nulos, que sejam não triviais, eu tenho que impor que esse determinante aqui seja zero. Então, eu vou ter isso aqui, ó, determinante de M menos lambda vezes a identidade tem que ser igual a zero. E aí, isso aqui vai me dar uma equação em lambda e eu vou determinar os autovetores. Vamos fazer esse exemplo aqui, só para a gente ver. Então, eu peguei aquela matriz. Vamos pegar aquela matriz que eu escrevi lá. Vamos dizer que a minha matriz M seja A, B sobre 2, B sobre 2, C. Essa matriz, vamos tirar os autovalores dessa matriz. Então, para tirar os autovalores, eu tenho que colocar sempre, levar o problema a essa forma. Essa equação aqui se chama equação secular. Essa equação secular, ela está sempre associada a um problema de autovalores. Eu vou usar essa equação para determinar lambda. Então, vamos fazer isso exatamente aqui. Eu vou ter que construir a matriz M menos lambda vezes a identidade. M, claro, é a minha matriz que eu dou, e lambda é um número, tem que determinar esse número, vezes a identidade. Então, vamos construir a matriz M menos lambda identidade. Então, essa matriz aqui vai ser isso, A, B sobre 2, B sobre 2C, menos lambda vezes a identidade. 0, 0. Então, essa matriz no final do dia, ela fica A menos lambda, B sobre 2, B sobre 2, C menos lambda.
E agora eu tenho que tirar o determinante dessa matriz e impor que ele seja zero. Então, a equação circular é dizer que o determinante dessa matriz tem que ser igual a zero. Então, isso vai me definir sempre um problema de autovalores. Então, eu vou tirar os autovalores. Então, vamos lá. Tiro o autovalor. Vai ser A menos lambda vezes C menos lambda menos B2 sobre 4 igual a zero. Então, isso aqui vai me dar lambda 2 menos A mais C lambda menos B2 sobre 4 igual a zero. Então, eu ganho uma equação do segundo grau. Se eu estivesse fazendo um problema 3 por 3, eu ia ganhar uma equação do terceiro grau. Se fosse 4 por 4, eu ia ganhar uma equação de quarto grau. Então, a equação circular, a ordem da equação circular é sempre a ordem da matriz. Matriz quadrada, lambda quadrado. Matriz 3 por 3, lambda cúbico. Matriz 4 por 4, 8. Falta uma vezes 11. Obrigado, está errado de novo. Vezes A. Perdão. Então ficou lambda ao quadrado menos AC lambda, agora como o Felipe falou, mais AC, obrigado, tá? Menos B2 sobre 4. Agora está certa a minha equação circular. Então eu tenho que resolver essa equação do segundo grau. Então lambda vai ser A mais C mais ou menos a raiz quadrada de B ao quadrado, que é A mais C ao quadrado. Então vai ficar A2 mais C2 mais 2AC. Menos 4, isso vezes isso. Então, menos 4 vezes isso. Então, menos 4AC mais 4B2 sobre 2. 2A mais C. Beleza, então tá lá. Resolvendo isso aqui rapidinho, isso vai ficar. Então, lambda vai ficar A mais C mais ou menos a raiz quadrada de A menos C ao quadrado mais 4B2 sobre 2. Certo? Então eu tiro dois autovalores. Isso aqui não tem problema, dentro da raiz eu tenho uma coisa que é sempre positiva, que é ou é zero, tenho A menos C ao quadrado mais 4B ao quadrado. Então esse que está dentro da raiz, esse radicando, é sempre maior ou igual a zero. Então não tem problema de raiz de número negativo. Pois não? Ele sempre vai dar positivo dentro da raiz? Tem, isso aqui é sempre porque é a soma de dois quadrados. A soma de dois quadrados ou é zero ou é positivo, nunca vai dar negativo, dentro da raiz. Ah, tá, é a soma. Que é a soma de dois quadrados. A menos C ao quadrado mais 4B ao quadrado. Então, dentro da raiz é sempre positivo, ou zero. Então, essa raiz tem duas raízes, então tem duas raízes reais. A mais C mais essa raiz e A mais C menos essa raiz. Então, tem duas raízes reais. São os dois valores de lambda. Então, são os dois autovalores. Então, eu determinei dois autovalores. Então, vamos dizer que lambda 1 seja A mais C mais a raiz quadrada de A menos C ao quadrado mais 4B2 sobre 2. E o lambda 2 seja A mais C menos a raiz quadrada de A menos C ao quadrado mais 4B2 sobre 2. Foi. Por que conta o B2? É só porque a gente tinha B2 sobre 4. Ah, eu esqueci o 4, porque eu botei 4. Não, estou errado. Perdão. 4 cancelou, tem razão. Desculpa aí, estou errado de novo aqui. Está corrigido aí, ó. Porque tinha 4 vezes isso, aí cancelou. Menos 4AC mais B2. Perfeito. Então, não tem esse 4 aqui mais. Obrigado. Então, nós tiramos dois autovalores reais. De fato, a matriz é simétrica. Então, tem dois autovalores reais. Vamos agora... deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui está mostrando para nós o seguinte: toda matriz simétrica tem sempre autovalor real. Não é coincidência que deu real, não. Isso também faz parte da álgebra linear. Toda matriz simétrica sempre apresenta
a gente tirou os autovalores. Então vamos ver aqui vamos ver então, como é que eu tiro os autovetores agora. Então eu sei o seguinte, a minha matriz M. Professor, esse autovalores reais significa o quê? Significa que você vai conseguir trazer essa matriz para uma forma diagonal, colocando na diagonal só valores reais. Você consegue transformar essa matriz numa forma diagonal. Tá? É o conteúdo daquele chamado teorema espectral. Vamos caminhando para lá. Então, vamos fazer aqui o seguinte. Opa! Nós temos esse problema aqui, deixa eu pegar só uma coisinha. Essa equação aqui é o problema de autovalor. Se essa matriz aqui é simétrica, então tem esse autovetor e esse autovalor que nós fizemos aqui. Só que, claro, o autovetor não é único. Apareceram dois. Fazemos isso para cada um. Então, suponhamos que eu tenha um autovetor dessa matriz. Vamos transpor essa relação aqui. Então, isso aqui está me dando V transposto, M transposto, igual a lambda. Transpus essa equação, foi só o que eu fiz. Então vamos supor que eu agora eu transponho essa matriz aqui, isso aqui é M transposto. Se eu multiplicar essa matriz aqui, vou multiplicar essa equação aqui, então vamos fazer isso. Se a matriz é simétrica, está certo. Não necessariamente, os autovalores não necessariamente precisam ser positivos, está certo? Eu posso, aquele D ali, criar um A menos C como tá. Basta que eles sejam reais, está legal. Então não vai ter problema. Os autovalores são reais. Vamos voltar então à nossa equação que nós temos aqui. A, B sobre 2, B sobre 2, C. Então, essa matriz atuando num vetor V, ela vai ter que dar esse lambda 1, que agora eu sei quem é, vezes o meu vetor. Então, isso significa que se eu agora conheço lambda 1, eu conheço essa matriz e conheço esse autovalor. Então, eu agora posso determinar esse vetor. Então, o que nós estamos fazendo agora? No primeiro passo, pela equação circular, nós tiramos os autovalores. Agora, conhecidos os autovalores, eu vou pegar o primeiro autovalor e vou ver se eu consigo resolver quem é o vetor que satisfaz a relação, que é associado a esse autovalor. Quais são? Todos os vetores V que satisfazem a essa relação aqui. A matriz atuando em V, dando esse lambda 1 vezes V. Então, lambda 1 não vou escrever aquela expressão toda, eu sei quem é ele. Então, vamos organizar esse sistema aqui. Esse sistema está dando para nós, ó, A, V, A, vamos dizer que esse vetor tem duas componentes, V1 e V2, então vai dar A, V1, mais B sobre 2, V2, igual a lambda 1, V1. E depois ele vai ter B sobre 2, V1, mais C, V2, igual a lambda 1, V2. Estou
né, querendo achar quem são as duas componentes desse V1 e V2. Eu armei o sistema que sai daqui. Conheço o lambda 1 e conheço todos esses coeficientes. Eu posso resolver esse sistema. Eu vou apagar isso aqui porque eu já sei quem é lambda 1, já sei quem é lambda 2. Então, na hora de resolver esse sistema, nós sabemos que esse sistema aqui, ele tem solução indeterminada. Vamos tirar a primeira aqui. Vamos substituir, por exemplo, que eu possa resolver V1 em função de V2. Eu posso, nessa equação aqui, eliminar V2 e tirar V1. Então, vamos escrever V2 em função de V1. Então, dessa equação aqui, eu tenho que V2 é igual a lambda 1 menos C, então B sobre 2, V1, B sobre 2, lambda 1 menos C, V1. Então já sei uma relação entre V1 e V2. Se eu agora trouxer essa relação aqui, então eu sei V2 em função de V1. Então vamos ter que substituir V2 em função de V1. Não seria necessário fazer isso, mas deixa eu fazer para vocês verem por que a gente poderia parar aqui. Vamos trazer agora. Então, eu já eliminei V2 aqui embaixo em função do V1. Então, V2 eu passei isso aqui para lá, ficou lambda 1 menos C, ficou B sobre 2, beleza. Então, agora eu vou substituir o V2 aqui em cima para ficar com a equação só para V1. Então, um AV1 mais B sobre 2, V2 mais B sobre 2, V2. Mas V2 é B sobre 2, lambda 1 menos C. V1 mais igual, ou menos, lambda 1, V1 igual a 0. Então eu tenho uma equação, eu posso fatorar o V1, posso botar em evidência o V1. O que eu estou produzindo aqui? Eu estou produzindo A menos B2 sobre 4 lambda 1 menos C menos 1 V1 igual a 0, certo? Estou ganhando isso aqui. Aqui é mais fácil. A mais, que o V1 em evidência. A mais B2 sobre 4 lambda 1 menos C menos lambda 1, não? Porque o V1 em evidência igual a 0. Então, só estou substituindo V2 na equação de C. Tem uma equação só para V1. Observe, claro, se isso aqui é diferente de 0, V1 é 0. Se V1 é 0, V2 seria 0. Então, o único jeito de eu ter uma solução não trivial, é claro, é se isso aqui for igual a 0. Isso aqui a gente vai ver, isso aí necessariamente é 0. Vamos ver o que eu vou ganhar daqui. Quando eu fizer essa expressão aqui, isso aqui vai me dar 4A lambda 1 menos 4AC. Aqui eu vou produzir mais B2, tudo isso sobre isso. Vou deixar esse denominador em comum. Vou produzir 4A lambda 1 menos 4AC, mais B2 menos lambda 1. Tudo isso sobre 4 lambda 1 menos C vezes V1 igual a 0. Mas o que está aqui em cima? O que está aqui em cima nós temos P2, vamos botar isso aqui, vamos botar lambda 1 é 4A menos 1 lambda 1. 4A menos 1 lambda 1 mais B2 menos 4AC sobre 4 lambda 1 menos C, V1 igual a 0. Então, nós sabemos quem o lambda 1 ficou totalmente concentrado aqui. Então, nós sabemos quem é o lambda 1. Nós temos a nossa expressão para o lambda 1. E nós sabemos que o lambda 1, a equação circular que nós tínhamos que escrever, que eu me esqueci, era A, B sobre 2, B sobre 2, C. A menos lambda, C menos lambda. Nós tínhamos essa equação. A. Professor, Oi, pode falar. pergunta aqui. Oi? Ali o senhor tirou o senhor fez o MC, no caso, e Isso. multiplicou por A, mas o senhor não multiplicou por Ah. menos lambda 1, né? Desculpa.
Ah, estou errando de novo. Obrigado, todo mundo me corrigindo. Então, Agora, ó, menos 4 lambda. Perfeito, esqueci de multiplicar aqui. Menos 4 lambda 1 ao quadrado. E aqui ficou menos 4c, então mais 4c lambda 1. Então, vai, isso aqui fica errado. Vamos corrigir isso aqui direitinho, como o Franklin falou. Deu muito lá certo, eu não ter aqui. Vamos repetir só para botar tudo no ordem direitinho. 4a lambda 1 menos 4ac mais b2. Menos 4 lambda 1 ao quadrado mais 4c lambda 1. Beleza. Então vamos fatorar isso aqui em cima, direitinho. Vamos botar essa equação, vamos botar lambda, menos 4 lambda 1 ao quadrado, só para organizar. Menos 4 lambda 1 ao quadrado, colocamos. Mais 4 a mais c lambda 1. Mais b2 menos 4c sobre 4 lambda 1 menos c. Certo? Então, olha só, eu tenho esse 4 aqui, eu vou cancelar esse 4 com esse 4. Tem esse 4, aqui eu boto b2 sobre 4 e aqui eu cancelo esse 4. Olha a equação que eu estou gerando aqui em cima. Vamos olhar a equação circular aqui. Isso aqui é lambda 2 menos a mais c lambda mais ac menos b2 sobre 4 igual a 0. Lambda satisfaz a essa equação, ou seja, lambda 1 satisfaz a essa equação e lambda 2 satisfaz a essa equação também. Mas olha o que eu tenho aqui. Como isso aqui é igual a 0, eu multiplico isso aqui por menos 1. Menos e mais. Então, olha só a equação que eu tenho. Lambda 1 ao quadrado menos a mais c lambda 1 mais ac menos b2 sobre 4. É exatamente essa equação. Então, isso aqui é 0. Então, de fato, eu não precisava nem fazer o cálculo. Isso aqui, se eu não tivesse errado na conta, se eu tivesse errado na conta, não ia dar 0. Como o Franklin corrigiu aqui, isso aqui dá exatamente 0. Então, 0 vezes V1 é igual a 0. Então, V1 fica livre. Então, isso significa que V1 não é 0. Se V1 não é 0, V2, então, também não é 0. Mas eu criei uma relação entre V1 e V2. Então, o que nós temos, na verdade, é que V2 é igual a B sobre 2 lambda 1 menos C V1. E V1 é qualquer. V1 não tem nenhuma condição sobre ele. Eu só fixo V2 em função do V1 é solto. Então, eu já descobri qual é a família de autovalores. Então, todo vetor V que tiver essa estrutura, o V1 é livre e a componente V2 for D sobre 2 lambda 1 menos C V1, ou seja, todo vetor que tiver essa forma, um número V1 vezes 1 D sobre 2 lambda 1 menos C, qualquer vetor com essa forma é autovalor daquela matriz. Então a gente vê que o autovalor lambda 1 ele está associado a uma família de vetores, mas todos múltiplos desse vetor base aqui. Então, isso define o espaço de vetores que são autovalores de N, o autovalor lambda 1. Então, isso que é o problema de autovalor. Vou parar por aqui, porque agora eu espero que vocês, quem sabe, aprendam e quem sabe, façam a revisão. Então, isso nos mostra que nós podemos sempre achar os autovalores reais de uma matriz simétrica. Uma matriz simétrica, ela vai sempre poder, a gente vai poder sempre extrair, deixa eu apagar isso aqui, os autovalores reais dela. Deixa eu apagar. Então, isso é uma revisãozinha, vocês podem achar, isso tem em qualquer livro de álgebra linear. O problema do estudo de autovalores de matrizes, especialmente nesse caso, matrizes simétricas. Então, nós achamos, então, em princípio, nós achamos os dois autovalores daquela matriz que eu dei, A B sobre 2, B sobre 2C. O teorema espectral diz o seguinte: sempre que eu tiver uma matriz simétrica, ou seja, toda matriz que satisfaz a essa relação, ela é igual à sua transposta. O teorema espectral diz: existe uma matriz S
que é ortogonal, porque nós já sabemos o que é matriz ortogonal, é a matriz que satisfaz a essa relação. Tipo a matriz SO2. SO2 é uma matriz ortogonal 2 por 2. Então, existe sempre uma matriz ortogonal que faz o seguinte trabalho. S transposto, atuando em M, atuando em S, me gera uma outra matriz aqui, que é colocar os autovalores exatamente na diagonal. Ou seja, eu consigo encontrar uma matriz S que, atuando na matriz M, ela consegue transformar a matriz M numa matriz diagonal, onde quem fica na diagonal são os dois autovalores, lambda 1 e lambda 2. É isso que diz o teorema espectral. Ou seja, toda matriz simétrica, ela vai ter sempre associada a ela uma matriz ortogonal, ou seja, faz esse trabalho aqui, e que, atuando na matriz M dessa forma, ela consegue transformar M numa matriz completamente ortogonal. Esse é o conteúdo do teorema espectral. Depois nós vamos na próxima, quando a gente falar do SO2, nós vamos falar do teorema espectral para matrizes complexas, para matrizes hermitianas. Por enquanto nós estamos falando do teorema espectral para matrizes. Por que eu estou abrindo tudo isso? Porque nós vamos ter que voltar ao problema do ST2. Então, o que é importante aqui para vocês? Está fazendo aqui, esse parênteses que eu abri de álgebra linear, ele puxou. Primeiro, o estudo, ou a definição, o estudo do que são as formas quadráticas, quádricas ou bilineares. Então, o primeiro aspecto que apareceu, então, só para vocês saberem os tópicos que tem que dar uma olhada aí. Então, apareceu o conceito de formas bilineares ou formas quadráticas, ou quádricas também. Em física a gente usa mais a palavra quadrática, eu acho que no estudo de álgebra linear é mais forma quádrica, mas é formas bilineares ou quadráticas. As formas bilineares ou quadráticas, elas estão associadas a matrizes simétricas. Tem sempre uma matriz simétrica junto de uma forma quadrática. Não, estou falando de matrizes de formas quadráticas reais. Então, vai ter sempre uma matriz simétrica associada a uma forma quadrática. E aí, chamei a atenção, matrizes simétricas, elas têm o teorema espectral, que diz, então aí aparece aí agora o teorema espectral para matrizes simétricas. O teorema espectral diz aquilo lá. Se uma matriz é simétrica, se eu transposto com ela mesma, então existe uma matriz S, tal que S seja ortogonal, a matriz S é ortogonal, e S transposto atuando em N, coloca N na forma diagonal. Se o problema for N por N, eu vou ter N valores na diagonal. Se o problema for N por N, eu tenho N autovalores. No caso, o problema 2 por 2 são só 2 autovalores. Então, isso é o conteúdo do teorema espectral. Sempre vai ser possível fazer isso quando a matriz está acontecendo. Nesse caso aqui, o problema é simples. Se a gente quiser saber qual é a matriz ortogonal que faz isso para mim, né? Então, matriz ortogonal. Vamos ver já um outro resultado aqui também. Só para lembrar vocês também, quem não lembra é o seguinte, que vai ser importante. Autovetores associados a autovalores distintos uma matriz ortogonal, tá? Uma matriz simétrica. Você vai saber que uma matriz é simétrica. Então, deixa eu recapitular aqui. Autovetores associados a autovalores distintos de uma dada matriz simétrica. Então, estou falando
esse resultado vale para a matriz simétrica, tá? Não é para qualquer matriz, não. Então, se eu pegar autovetores associados a autovalores distintos de uma matriz simétrica, são ortogonais. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: suponhamos que eu tenha uma matriz simétrica. Só para lembrar isso aqui. A matriz é simétrica. E ela tem autovalores. Então, suponhamos que eu tenha um autovalor lambda 1. Então, eu vou ter o autovalor lambda 1, ele tem um autovetor V. Existe um vetor V que satisfaz a essa equação com lambda 1 conhecido. Agora, existe um outro vetor U que satisfaz a essa equação com lambda 2 conhecido. Então, eu tenho dois autovalores distintos, lambda 1 e lambda 2. Associado a lambda 1, eu tenho um autovetor. Associado a lambda 2, um outro autovetor. Está claro o problema? As hipóteses do problema que eu tenho? Então, eu tenho uma matriz simétrica e autovetores V e U associados a autovalores distintos. Por hipótese, eu estou trabalhando já que lambda 1 é diferente do lambda 2. O que eu quero mostrar? Que V tem que ser ortogonal. O que significa V ser ortogonal? Produto escalar de V com 1 igual a 0. Ou seja, V transposto vezes 1 é igual a 0. Se eu colocar o vetor em forma de vetor coluna, se eu pegar o V transposto, eu coloco ele aqui, colocar o U aqui, isso aqui vai me dar o produto escalar. O 1, V1, o 1 mais, V2, o 2 mais, blá blá blá. Então, isso aqui é o produto escalar. Ou dessa forma, ou dessa forma. Então, eu estou querendo provar isso. Se a matriz satisfaz a essas condições, e ela é assim, deixa eu apagar isso. Então, isso vai ficar nisso aqui, eu vou colocar aqui tudo que a gente tem que falou nesse parênteses que vocês têm que realmente saber. Não precisa saber horrores, né, dominar, mas tem que saber. Tem que saber o que a gente está falando, porque sem isso aqui a gente vai se engasgar lá na frente. Vamos lá, então. Eu estou indo meio batido, porque isso eu não digo que seja revisão. Estou querendo dizer, não sabe, não é o caso. Mas eu estou só porque eu não quero perder grande tempo com isso, porque senão a gente desvia muito a teoria de grupo. Então, o que eu acho que poderia ser pré-requisito, se fez um curso de álgebra linear, fez. Se deu ou se não deu a matéria, tudo bem, mas tem que ter um caminho para estudar. Estou dando para vocês o que vocês precisam minimamente saber para a gente acompanhar, certo? Então, formas quadráticas, e elas estão sempre associadas a uma matriz simétrica. O que nós vimos até agora, antes do teorema espectral? Quais são as propriedades simétricas? Então, a gente viu que definimos o problema de autovalores e autovetores de uma matriz simétrica. Autovalores e autovetores de matrizes simétricas. Então, as duas propriedades que nós estamos vendo é que se eu tenho matrizes simétricas, ponto 1, os autovalores são reais. Ponto 2, autovetores associados a autovalores distintos são ortogonais. Essa discussão de autovalores e autovetores, ela não é uma discussão que fica só no âmbito da álgebra linear ou na teoria de grupo. Isso é pura mecânica quântica. Na mecânica quântica, quando a gente define uma grandeza física, por exemplo, momento linear, momento angular, carga elétrica, energia, todas as grandezas físicas na mecânica quântica são representadas por objetos tipo matrizes. E os estados físicos, quando a gente fala de um estado físico quântico, um sistema quântico, quais são os estados físicos que esse sistema quântico pode aparecer? Então, os estados físicos de um sistema quântico, eles vão ser sempre autovetores da energia, aquilo que é energia, que nós chamamos de Hamiltoniano, com autovalores bem definidos. Então, na mecânica quântica, definir um estado quântico sempre significa definir um autovetor ou de algum tipo de matriz.
vamos dizer, operador, pode ser a matriz. Então, o problema de autovalores e autovetores é fundamental na mecânica quântica. E as grandezas físicas que a gente pode medir, quais são os possíveis valores do momento linear, por exemplo, do sistema quântico? Quais são os possíveis valores da energia de um sistema quântico? Todos esses objetos, energia, momento, carga elétrica, momento angular, spin, todas essas grandezas que a gente pode medir de um sistema quântico, os valores medidos são sempre autovalores de autovetor. Então, autovalor e autovetor é a base da mecânica quântica. Os autovalores, eles vão dar os valores das grandezas físicas. O valor do momento que o sistema tem, o valor do momento angular que o sistema tem, ou o valor da energia com que o sistema está, ou o valor da carga elétrica que aquele estado quântico tem. Então, os autovalores vão ser sempre associados a grandezas físicas que eu meço. E os autovetores são as configurações de estado que aquele sistema pode acontecer. Então, isso é fundamental. Esse conceito ele transcende muito a álgebra linear. Mecânica quântica é fundamental a álgebra linear. Muito bem. Então, vamos tentar ver um pouquinho rapidamente por que autovetores associados a autovalores distintos são ortogonais. Isso vai mostrar para a gente, por exemplo, na mecânica quântica, isso tem um significado. Isso tem um significado que dois estados, por exemplo, com energia distintas, eles nunca vão poder ver o... Oi, Paty, tudo bem? Está chegando ou está indo? Oi, oi. Eu cheguei e foi. Eu vou sair daqui umas 2h30. Você vê, tchau, Paty. Então, dois estados, eu tenho dois estados de um sistema quântico, dois estados com energia distintas. Esses dois estados vão ser ortogonais, porque eles têm energia distinta. E aí, dois estados ortogonais, eles não têm overlap, né? O ponto de superposição deles é só um pontinho. Eles não têm, um interfere no outro. Então, isso tem consequências fundamentais na mecânica quântica. Então, vai ficar mais claro quando a gente for falar, vocês gostam da mecânica quântica, mas eu estou preparando vocês para que esses resultados não são meros exercícios de álgebra linear, ou que vão ser resultados úteis para a teoria de grupo, não. Isso aí é a praxe, é o dia a dia da mecânica quântica. Isso aí significa medir na mecânica. O postulado da medição na mecânica quântica, ele não fala exatamente de matriz simétrica, mas fala de matriz hermitiana, que é o próximo passo. Na próxima aula, quando a gente está no grupo S2, a gente vai estar falando de matrizes hermitianas. E aí as matrizes hermitianas, elas são exatamente as coisas da mecânica quântica. São os objetos que eu meço na mecânica. Então, é um postulado da mecânica, quando se constrói a teoria da mecânica quântica, um dos postulados é dizer que todas as grandezas físicas que nós podemos medir, elas vão ser sempre representadas por matrizes hermitianas. Então, a matriz simétrica, ela já é a versão da matriz hermitiana no espaço real. Porque na aula passada eu mostrei para vocês. O que é uma matriz hermitiana? É uma matriz que satisfaz a essa condição. O que é o Dyer? É o transposto e depois o conjugado. Então, se a matriz é real, os números são reais, eu não preciso tirar complexo conjugado de nada. Então, no caso particular de uma matriz real, a matriz hermitiana vira uma matriz simétrica. Então, a matriz simétrica já é um ensaio para a matriz hermitiana. E, por sua vez, a matriz hermitiana é fundamental na descrição das grandezas físicas na mecânica quântica. Tá? Então, vamos lá. Então, se eu estou insistindo nessas coisas, você realmente tem que procurar saber. Então, vamos lá. Se eu pegar, então, esse é o problema que eu tenho. Então, vamos fazer a seguinte coisa. Suponhamos que eu pegue essa equação aqui, multiplique escalarmente, vamos dizer, por 1. Então, o que você fala? MV, isso aqui eu vou estar multiplicando escalarmente por 1. Então, isso aqui vai me dar lambda 1. Então, vamos fazer o contrário de pagar isso aqui. Vamos pegar essa equação aqui, vamos pegar essa equação, V transposto M igual a lambda 1 V transposto. Vamos colocar assim. E vamos pegar essa equação de baixo e vamos multiplicar, vamos multiplicar essa equação aqui por 1. Então, eu peguei essa equação, transpus. Então, transpus essa equação. Vou tirar o transposto. Vai ficar V transposto, M transposto. Só que a matriz M é simétrica.
quando eu transponho, teria V transposto, N transposto, isso aqui é um número, então eu não transponho, V transposto. Só que a matriz é simétrica, isso que eu estou dizendo, a matriz é simétrica, isso é importante. Então eu posso apagar isso aqui. Então, ao transpor essa equação, daqui para cá, o que eu fiz? Eu fiz uma transposição. Então, quando eu passo daqui para cá, eu transponho. Mas aí eu lembro que a matriz N é simétrica. Então, eu não preciso, o transposto dela é igual a ela mesma. Então, essa equação fica simplesmente assim. Aí agora eu pego, multiplico essa equação por U. Então, eu vou ter V transposto N. Isso aqui é um vetor linear, multiplicado por um vetor coluna, U. Isso aqui vai ser lambda 1, V transposto U. Então, eu peguei essa expressão, transpus e multipliquei a direita por U. Foram as duas operações que eu fiz a partir daqui. Tá? Então, mexi com isso. Agora, paralelamente, vamos pegar a outra equação do outro alto valor. N U igual a lambda 2. Agora eu estou pegando o outro alto valor com o seu alto vetor. E vamos multiplicar essa equação à esquerda por V transposto. Então vai ficar V transposto N U igual a lambda 2 V transposto U. Então eu multipliquei essa equação à esquerda por V transposto. Boto o V transposto aqui, boto o V transposto aqui. Certo? Eu ganhei essa equação. Agora, isso aqui é igual a isso. Então, aquela equação me produziu exatamente isso aqui, ó, V transposto N1. Só que do outro lado eu tenho lambda 2 V transposto U. Então, fiz essa arrumação. Peguei a primeira equação, manipulei e cheguei aqui. Peguei essa equação, fiz essa manipulação e trouxe para cá. Agora, isso é igual a isso. Então, isso é igual a isso. Então, a conclusão que eu chego aqui, lambda 1 V transposto U é igual a lambda 2 V transposto U. Ou seja, lambda 1 menos lambda 2 V transposto U é igual a zero. Mas aí tem também a segunda hipótese. Lambda 1 é diferente de lambda 2. Então, se lambda 1 é diferente do lambda 2, isso aqui nunca é zero. Então, quem vai ser zero vai ser esse produto escalar. V transposto vezes U é igual a zero. Mas isso significa justamente que V é ortogonal. Então, sempre que eu tiver autovetores associados a autovalores distintos, eu já sei que o produto escalar deles vai ser zero, vai ser ortogonal. Na mecânica quântica, isso vai ter um significado. Sempre que eu pegar estados, os estados da mecânica quântica são os autovetores. E os autovalores são os valores medidos das grandezas físicas. Então, se eu pegar dois estados com momentos lineares diferentes, então, se eu tenho um estado com momento angular e outro estado com momento linear, e outro estado, ou quando pegar energia, se eu pegar um estado do meu sistema a um estado de energia tal. E aqui eu vou pegar o mesmo sistema, mas num outro estado de energia. Então, o estado de energia faz o papel do autovetor. E o valor da energia faz o papel do autovalor. Então, se eu pegar dois estados com energias diferentes, eu estou pegando dois autoestados com autovalores diferentes. Eles vão ser ortogonais. Então, eles não vão poder superpor. Então, o estado, naturalmente, ele nunca vai transitar de um estado para outro. Ele nunca vai ter uma superposição. São dois estados que não se interferem. Não há uma interferência entre os dois estados. Então, isso vai ter um significado depois da mecânica. Na álgebra linear, é isso. Significa que eu tenho espaços, né? Mas quando eu estou pegando o meu espaço, eu posso quebrar o meu espaço num espaço de autovalores de uma matriz e os outros autovalores da mesma matriz. Esses dois espaços são ortogonais. Um vetor daqui é sempre ortogonal um vetor daqui. Esse é o significado desse resultado aqui. Então, isso aqui é importante, isso aqui é importante, isso aqui é importante. O terceiro resultado importante agora é o teorema espectral. Então, finalmente, a gente está dizendo que se eu pegar, então, uma matriz simétrica, então, o terceiro resultado é que
Se N é simétrica, então existe S, tal que S transposto S é a identidade, ou seja, a matriz S é ortogonal, e essa matriz diagonaliza N, ou seja, S transposto atuando em N, e depois ela S, quer dizer, N está sanduichada entre as matrizes S. O que eu vou ter aqui vai ser lambda 1, a matriz N em forma diagonal, e em cada elemento da diagonal eu tenho um alto valor distinto. Esse que é o conteúdo do teorema espectral, certo? Professor, Oi. ortogonal significa que N E produto escalar é zero. O ângulo entre eles é 90 graus. Ah, tá. Então, feito isso, então, finalmente, só para significar, ok, então, é que eu consigo sempre uma matriz ortogonal. Então, só fazer o exemplo agora no caso 2x2 que nós fizemos. Então, quem é a matriz ortogonal que vai diagonalizar? Então, nós pegamos, vamos voltar, então, retornando agora ao nosso problema. A nossa matriz N, vamos retornar agora no caso especial. Era A, B sobre 2, B sobre 2C. Então, isso aqui é a nossa matriz simétrica. Nós já vimos que ela tem dois autovalores distintos. Lambda 1, que nós calculamos, a expressão toda, e lambda 2. Então, nós já calculamos quem é o V associado ao lambda 1. Fizemos aí. Não vou fazer, vocês podem fazer quem é o 1 associado ao lambda 2. É o mesmo procedimento. E nós já sabemos que V transposto 1 vai ser igual ao transposto V, que é igual a 0. Ou seja, U e V são ortogonais. U é ortogonal a V. Por quê? Porque lambda 1 e lambda 2 são distintos. Agora a pergunta é, existe uma matriz ortogonal? Sabe que eu posso achar qual é a matriz ortogonal que diagonaliza N? Ou seja, deve ter uma matriz ortogonal, S, que vai atuar em N, S transposto, N, S, igual a lambda 1, lambda 2. Eu vou ser capaz de encontrar essa matriz que faz esse trabalho para mim. Ela consegue pegar N e jogar na forma diagonal. Bom, eu sei que se essa é uma matriz ortogonal, nós sabemos que toda matriz ortogonal 2 por 2, ela pode ser conduzida dessa forma, cosseno de θ, seno de θ, menos seno de θ, cosseno de θ. Então, eu devo achar um θ, eu devo achar uma matriz essa com essa fórmula que faz esse trabalho para mim. Claro que o transposto dela é, então vamos armar essa equação. Estou dizendo, então existe uma matriz ortogonal que faz isso. Mas quem é a matriz ortogonal? Em duas dimensões, uma matriz ortogonal tem essa carinha. Então eu vou colocar isso nessa equação. Sei quem é S. Então, vou colocar isso nessa equação. Então nós vamos ter cosseno θ, menos seno θ, isso aqui é o S transposto. Seno θ, cosseno de θ. Isso aqui vai ter que atuar em N. Então isso aqui vai ficar A, B sobre 2, B sobre 2, C. E aqui é a matriz S. Cosseno de θ, seno de θ, menos seno de θ, cosseno de θ. Isso vai ter que ser igual a lambda 1, 0, 0. Lambda 2. Então, fazendo esse produtinho aqui. Isso aqui vai dar A cosseno de θ menos B sobre 2 seno de θ. Esse aqui vai dar A seno de θ mais B sobre 2 cosseno de θ. Vai dar B sobre 2 cosseno de θ. Menos C seno de θ. E isso aqui vai dar B sobre 2 seno de θ. Mais C seno de θ. Agora, tem que multiplicar isso aqui por isso. E isso aqui vai ter que ser um final do dia igual a isso.
Então, a gente vai ganhar um sistema trigonométrico. Então, eu consigo tirar daqui, por exemplo, o valor de θ. Tá? Só colocar essas equações aqui, vocês vão ver que vocês podem tirar o valor de θ. Vocês podem tirar o tangente de θ, vai dar um valor aqui. Vocês vão conseguir tirar o valor da tangente de θ em função de ABC. Então, eu deixo essa tarefa para vocês completarem. Gerem um sistema, e aí esse sistema aqui vai ter cosseno, seno. Vocês podem dividir uma equação toda por seno, toda por cosseno, vocês vão gerar tangente. Vocês vão ver uma equação que a gente pode fixar a tangente. Se eu sei quem é a tangente, eu sei quem é θ. Θ é arco tangente a alguma função de ABC. Então, ou seja, eu sei resolver o problema. Então, terminem esse problema, certo? Então, a gente com isso só ilustrou o chamado teorema espectral, que existe uma transformação ortogonal que coloca a matriz em forma diagonal. Muito bem, voltando agora, reinstaurar o problema e voltar no intervalo. Então, o nosso problema, nós abrimos todo esse intervalo, foi a questão que nós colocávamos é essa. O que significa isso aqui? Alfa, delta, menos beta, gama, igual a 1. O que é isso? Isso é uma esfera? Isso é um elipsoide? Isso é um hiperboloide? Isso é um paraboloide? Que tipo de superfície? O que é isso? Isso aí eu tenho 4 variáveis. Alfa, beta, gama, delta, sujeitas a uma condição. Então eu tenho 4 menos 1, 3. Então no final do dia, isso deve ser um espaço de dimensão 3. Então, alfa, beta, gama, delta, mas eu tenho uma relação entre eles, então eu posso expressar, por exemplo, gama em função de alfa, delta e beta. Então eu tenho 3 variáveis dependentes no final. Então isso aí deve ser um objeto tridimensional. O que é isso? Uma 3 esfera, uma 3 hiperboloide, 3, vamos ver isso agora. E aí, por que eu precisei de tudo isso para resolver esse problema? Para saber que geometria é essa. Então eu vou precisar do teorema espectral. Por quê? Porque isso é uma forma quadrática. Isso é um produto de 2 variáveis somado com o outro produto de 2 variáveis. É uma típica forma quadrática. Tá certo? Então vamos dar um intervalinho até o meio. E aí a gente retoma para finalizar as 2 aqui, tá? Ah, só tem que